Boa podermos estar juntos, ainda mais nessa data festiva, 68 anos da nossa igreja. É um momento muito precioso para nós. Quero te convidar, se você pode, para abrir a sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Abacuque. Talvez seja um pouquinho difícil de achar. Livro do profeta Abacuque, nós vamos ler o capítulo 3, especialmente os versículos 1 e 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versos 1 e 2. É o texto que nos cabe e nos chama para meditarmos e entendermos um pouquinho mais sobre aquilo que Deus tem para nos ensinar nessa manhã. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler, queridos, os versículos 1 e 2, onde a palavra do Senhor nos diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Deus bondoso, maravilhoso, extraordinário é o Senhor. Magníficas, Deus, são as obras que o Senhor faz nas nossas vidas, na nossa igreja, neste mundo. E por isso, Deus, nós, maravilhados, louvamos quem o Senhor é, louvamos os poderosos feitos das tuas mãos, nós louvamos, Deus, os seus atributos, nós nos rendemos ao Senhor. E pedimos a Deus que o Senhor derrame de graça sobre as nossas vidas e fale conosco nessa manhã, especialmente, Deus, avivando o nosso coração, para que sejamos fortalecidos, capacitados e despertados ainda mais, para continuarmos louvando ao Senhor, conhecendo ao Senhor, buscando ao Senhor e nos entregando completamente nas tuas poderosas mãos. Tem misericórdia de nós, Deus, derrama de graça sobre as nossas vidas e fala conosco nessa manhã, é o que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, cabe aquela pergunta, né? Por que você continua servindo ao Senhor? Eu até pensei da gente perguntar, por que você vem à igreja? Mas eu já fiz essa pergunta, né? Quando a minha esposa veio aqui pela primeira vez, né? Ouvi uma mensagem, né? No dia 26 de janeiro de 2025. Aí eu não quis repetir a mesma pergunta, mas eu queria que você pensasse. Por que é que você continua servindo ao Senhor? O que é que motiva você a servir ao Senhor? Porque servir ao Senhor é um trabalho que muitas vezes é ingrato. Servir na igreja também é um trabalho ingrato. Nem sempre você é reconhecido pelo que você faz, nem sempre você é valorizado pelo que você faz. Você muitas vezes, se é crente mesmo, se você está dedicado na obra do Senhor, certamente em algum grau você sofre perseguição. É um trabalho ingrato. E nós continuamos aqui. Nós continuamos servindo ao Senhor, nós continuamos fazendo a vontade do Senhor, nós derramamos a nossa vida em oração, nós continuamos aprendendo sobre a palavra, nós continuamos evangelizando, mesmo quando não temos resultados aparentes, nós continuamos fazendo coisas atrás de coisas, eventos atrás de eventos, nós convidamos as pessoas para virem à igreja, nós fazemos de tudo. E nem sempre o resultado aparece do jeito que nós pensamos ou gostaríamos que ele aparecesse. Por que você continua servindo ao Senhor? Por que você continua se dedicando ao Senhor? Essa pergunta, ela precisa ser respondida por nós. Não é uma pergunta que está longe de nós. E quando nós olhamos para esse texto, e lembre-se, esse texto é uma música. Uma oração em forma de música. Então nós não interpretamos da mesma maneira que outros textos, mas quando nós olhamos para isso, nós vemos que é alguém que está derramando o seu coração, assim como música, está fazendo uma poesia, está usando de palavras que são maiores para tentar expressar aquilo que está dentro do coração, algum sentimento ou alguma realidade.
E aí nós olhamos para esse texto e o texto fala que as obras do Senhor nos deixam alarmados. Será mesmo que as obras do Senhor te deixam alarmado? Ou será que foi algo só com o profeta Abacuque? Será que quando você olha para a salvação do Senhor, depois de tantos anos, conhecendo o que o Senhor fez pela sua vida, reconhecendo o que Ele fez, reconhecendo os milagres que Deus fez ao longo da história dessa igreja, reconhecendo todas as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, que foram transformadas pelo Evangelho, será que você ainda se sente alarmado com a salvação? Será que você ainda busca os milagres do Senhor? Será que você ainda busca conhecer ao Senhor, ou você já chegou no patamar que é suficiente? Eu não preciso mais conhecer ao Senhor, eu não preciso mais buscar ao Senhor, eu não tenho mais o que aprender do Senhor. Será que você já chegou nesse patamar? Ou as coisas do Senhor ainda fascinam o seu coração, ainda maravilham os seus olhos? Porque é exatamente isso que o Senhor faz conosco todos os dias. O Senhor ainda continua trabalhando, o Senhor ainda continua falando, o Senhor ainda continua fazendo milagres, o Senhor ainda continua transformando vidas. Nós ainda precisamos proclamar as obras do Senhor para que a salvação em Cristo Jesus seja manifestada, seja proclamada. E nós precisamos demonstrar que as pessoas ainda precisam de Cristo, ainda precisam da salvação, o pecado ainda está atuante no nosso mundo e nós precisamos continuar proclamando ao Senhor. No entanto, você também vai concordar comigo, que muitas vezes nós nos sentimos cansados, desanimados, sobrecarregados e fatigados. Faz parte do trabalho, trabalho cansa. Não é à toa que nós falamos em serviço ao Senhor. Serviço ao Senhor é trabalho, e trabalho cansa. Trabalho fatiga. O trabalho muitas vezes desanima, porque o trabalho é algo monótono, é algo repetitivo, e toda rotina às vezes cansa. No entanto, quando nós falamos do Senhor, a rotina para o Senhor é diferente. É claro que nós temos a nossa rotina habitual, vir à igreja todo domingo, orar todo dia, ler a palavra todo dia, pregar o Evangelho, todas as oportunidades que Deus nos der, fazer discípulos de todas as nações. Nós temos uma rotina que ela não muda, ela permanece igual. Mas ao mesmo tempo, enquanto nós estamos nesta rotina, o Senhor vai nos dando oportunidades diferentes. Você não prega para a mesma pessoa todo dia. Você não prega da mesma forma todo dia. Você não ora sobre as mesmas coisas todo dia, também, né? Mas não toda hora e todo dia. Você ora por coisas novas, porque o tempo todo coisas estão acontecendo. E a coisa interessante a respeito disso é que o profeta ele vai pedir duas coisas ao Senhor nesse primeiro versículo. Duas coisas nessa oração dele. Primeiro, ele vê as obras do Senhor. E depois, ele pede para que o Senhor avive a sua obra no meio dos anos, ao longo dos anos, no decorrer dos anos. No passar do tempo, o Senhor precisa avivar a sua obra. O que é avivar a sua obra? É despertar a nossa vida para as coisas que Ele faz. É trazer um renovo para a nossa rotina espiritual. É trazer um renovo para a nossa vida. É trazer um renovo para a igreja do Tarumã. E aqui cabe uma pergunta rápida: você saberia dizer o que é que constitui, o que é que caracteriza um avivamento? São duas coisas. Primeiro, existem dois tipos de avivamento, na verdade. O primeiro avivamento é o clássico, aquele avivamento que a gente lê nos livros, que a gente ouve na história, que são avivamentos que trazem uma grande diferença espiritual para a vida de uma determinada localidade. Ou seja, o Senhor, ao trazer um avivamento, e quem traz o avivamento é o Senhor, tudo que nós podemos fazer é pedir e talvez estarmos preparados, mas quem dá o avivamento, quem faz o avivamento é o Senhor. E um avivamento se consiste, em primeiro lugar, num grande derramar de arrependimento. Então, quando você vai ler um avivamento, você vai reparar que todos os avivamentos trazem uma característica de arrependimento de pecado, de conversão em massa, de transformação de vidas, em primeiro lugar. Mas ele também traz uma grande atmosfera, veja o que eu vou falar,
atmosfera espiritual. O que significa isso? Significa que as pessoas começam a agir de maneira espiritual onde elas estão. Não é tanto o agir físico, mas é um agir completamente espiritual. Eu recomendo, inclusive, se os irmãos puderem, leiam sobre os grandes avivamentos, e vocês vão reparar essa atmosfera espiritual. Em um dos grandes avivamentos que teve, a partir de Jonathan Edwards, por exemplo, que era presbiteriano, nós vamos ter uma realidade muito interessante nas cartas que são contadas ali, nos livros que foram escritos, nas coisas que aparecem escritas. Diz a história que por mais ou menos 1 ou 2 anos, não houve registros de pessoas que tiveram enfermidades na igreja. Uma atmosfera espiritual. Não é algo que a gente pode planejar, não é algo que a gente pode construir, é algo que Deus dá quando Ele quer, porque Ele quer. Ele usa os seus meios para nos avivar. Esse é o primeiro tipo de avivamento. O avivamento clássico. Mas existe um outro tipo. Um tipo mais localizado. Às vezes ele é familiar, às vezes ele é pessoal, e às vezes ele é comunitário. Esse avivamento é mais ou menos o que o profeta Abacuque traz aqui. É o avivamento do renovo espiritual. É o avivamento de sair da rotina, de fazer as coisas de um jeito diferente, de começar a orar de um jeito diferente, de ler a Bíblia de um jeito diferente, de pregar o Evangelho de um jeito diferente, de viver o Evangelho de um jeito diferente, de viver as coisas espirituais de um jeito diferente, de vir à igreja de um jeito diferente. Essa é a primeira coisa que nós vemos, um avivamento que nos desperta a espiritualidade. E nós precisamos desse avivamento, irmãos. Nós precisamos pedir esse avivamento, buscar esse avivamento, para que a igreja do Tarumã não se perca na sua rotina, para que a igreja do Tarumã não se perca nas suas atividades, para que a igreja do Tarumã não se canse do trabalho. Pelo contrário, para que nós tenhamos um avivamento espiritual tão profundo, tão grande e tão particular da parte de Deus, que nós sejamos renovados a práticas espirituais. Sejamos renovados à busca pelo Senhor Jesus, seremos renovados pela busca de pregar o Evangelho, de viver aquilo que nós realmente pregamos, mas de uma maneira diferente, de uma maneira intensa, intencional e profunda. Nós precisamos de um avivamento, precisamos de uma transformação espiritual que nos leve ao vigor, que nos leve à profundidade, que nos leve ao renovo do Senhor. Mas em segundo lugar, ele pede uma outra coisa, e esse segundo lugar já é o final do que eu queria trazer aqui para nós. Se em primeiro lugar, ele vai trazer essa ideia de sermos renovados pelo Senhor, no segundo, ele vai falar sobre as obras do Senhor. Ele vai falar que nós precisamos buscar as obras do Senhor também. Afinal de contas, a ideia aqui é renovar as tuas obras. Renova, aviva a tua obra no meio dos anos. Se em primeiro lugar nós precisamos ser reavivados, em segundo lugar nós precisamos reavivar as obras. Às vezes, irmãos, nós nos acomodamos com as coisas da igreja. Nós nos acomodamos com a rotina do dia a dia. E isso às vezes é ruim para o Evangelho. Não podemos viver assim o tempo todo. É claro que uma rotina é sempre bom, principalmente se é uma rotina saudável. Mas o Senhor é um Deus de renovo de vida. O Senhor é um Deus de salvação. O nosso Deus é o Deus do imprevisível às vezes. É claro que Ele age de um jeito que nós entendemos, Ele age por meio da sua palavra, mas às vezes há algumas ações de Deus que são imprevisíveis. Por exemplo, você não sabe se hoje é o dia que alguém, um visitante virá aqui, e esse visitante vai render a sua vida ao Senhor, vai entregar a sua vida a Jesus. Nós não sabemos disso, mas nós sabemos que temos que pregar o Evangelho. Por isso, irmãos, nós precisamos renovar as nossas obras, renovar as coisas que nós fazemos para o Senhor, não só ter um renovo espiritual na nossa vida, mas ter um renovo de obras,
renovar a nossa rotina, renovar a forma como nós fazemos as coisas, renovar o interesse que nós temos por Jesus, renovar a vontade que nós temos de servir ao Senhor, de entregar a nossa vida para o Senhor, renovar o nosso padrão de oração, renovar tudo em nós, todas as nossas obras. Nós precisamos desse renovo. Como é que você faz as coisas para o Senhor? Será que já está bom? Será que já é satisfatório? Será que você já se encontra satisfeito com as coisas do Senhor? Porque quando nós olhamos para a palavra, nós reparamos que Deus tem muito mais para nos oferecer, não é verdade? Deus é o Deus do infinito. E nós não podemos nos satisfazer com as obras do Senhor, porque Ele tem muito mais para nós. Deus está agindo o tempo todo nas nossas vidas. Deus continua salvando vidas, irmãos. Deus continua levando Cristo para as pessoas. E Ele continua nos desafiando a levar Cristo para as pessoas. Mas para isso, nós precisamos estar renovados. Para isso, nós precisamos nos tornar pessoas espirituais. Pregar o Evangelho não é simplesmente fazer um ato racional de ir lá e falar da palavra, ensinar a palavra, mas também é um ato de dependência do Senhor, é um ato espiritual. E nós precisamos ser renovados espiritualmente. Mas nós também não podemos fazer as nossas obras de qualquer maneira, porque as nossas obras não são meramente físicas, as nossas obras são obras espirituais. Porque tudo que nós fazemos para o Senhor. Por isso, irmãos, nesse aniversário, peça a Deus um renovo. Peçamos ao Senhor um renovo espiritual, um renovo da espiritualidade, um renovo que nos traga uma espiritualidade mais profunda, uma busca pelo Senhor mais profunda, uma busca diferente pelo Senhor, mas também uma busca por obras espirituais. Uma busca onde nós possamos realmente pregar o Evangelho para as pessoas, de uma maneira que nunca pregamos. Que Deus nos dê oportunidades para pregar o Evangelho, que Deus nos dê oportunidade para fazermos as coisas diferentes, que Deus nos dê oportunidade para receber os nossos visitantes de maneira diferente, que Deus nos dê oportunidade para orar de um jeito diferente, para ler a palavra de um jeito diferente, para vir à igreja de um jeito diferente, para servir no ministério onde você serve de um jeito diferente. Quem sabe Deus nos te dê até oportunidades de servir em locais diferentes, em oportunidades diferentes, de formas diferentes. Nós precisamos de renovo, e nós precisamos pedir esse renovo espiritual ao Senhor. E se nós pedimos, certamente o Senhor vai nos dar este renovo espiritual. Certamente o Senhor virá sobre nós e vai renovar a forma como nós fazemos as coisas, Ele vai renovar as suas obras, o interesse pelas suas obras, a espiritualidade que nós temos das suas obras, a profundidade que nós temos. Deus vai renovar as coisas, irmãos, porque Deus é um renovo de vida. Deus sempre está renovando as nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos buscar o Senhor, e buscar as coisas do Senhor, e continuamente buscar Cristo Jesus. Nós precisamos nos alegrar com a alegria da salvação que temos em Cristo. E quando fazemos isso, certamente nós somos despertados, nós somos reavivados, nós somos renovados, nós recebemos algo novo do Senhor. Forças novas, vigor novo. Tudo novo, porque o Senhor sempre está renovando a sua obra no meio dos anos, assim como nós desejamos que Ele renove a igreja do Tarumã ao longo dos anos, para que nós não nos acomodemos, mas pelo contrário, sejamos cada vez mais despertados a viver cada vez mais intensamente o Evangelho de Cristo, a pregar esse Evangelho e a levar ele onde quer que nós estejamos, sempre com o nosso vigor espiritual renovado pelas misericórdias, pela graça, pelo amor e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que assim Deus nos abençoe e continue nos fortalecendo e avivando a obra dessa igreja, aqui onde ela está, trazendo cada vez coisas novas, para que possamos experimentar cada vez mais do Senhor. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Deus maravilhoso e bondoso, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, pela tua bondade, e te agradecemos, Deus, porque de fato o Senhor renova as nossas vidas. O Senhor, Deus, não nos deixa à mercê da nossa rotina, pelo contrário, o Senhor nos renova. Mesmo que estejamos vivendo as mesmas coisas,
Continuamente nós estamos buscando ao Senhor, o Senhor continua nos renovando, o Senhor continua nos transformando, o Senhor continua fazendo com que a sua obra seja cada vez mais intensa nas nossas vidas. E é por isso que nós pedimos ao Senhor. Continua derramando de graça sobre essa igreja, continua abençoando o trabalho dessa igreja, o trabalho individual, o trabalho familiar, o trabalho das sociedades internas e departamentos, o trabalho contínuo, comunitário dessa igreja. E que o Senhor nos dê cada vez mais, Deus. Mais oportunidades de pregar o Evangelho, mais oportunidades de orar, mais oportunidades de testemunharmos as Tuas obras, os Teus milagres, o extraordinário do Senhor. E que mesmo as coisas comuns do dia a dia possam ser renovadas para que elas sejam experimentadas não meramente como uma rotina, mas como algo espiritual que vem do Teu trono de graça, que vem do poder do Teu Espírito que é renovado em nós. Que o Senhor derrame de graça sobre nós e nos faça experimentar cada dia mais das maravilhas do Senhor, ao ponto de que todos os dias nós sejamos impactados pelo Senhor, nós sejamos alarmados pelas grandes obras que o Senhor faz, mesmo quando elas parecem pequenas. Derrama de graça sobre nós,